Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Amém? Fica tão bonito quando todo mundo está cantando. Fica tão bonito que vocês não têm noção. E fica tão bonito que a gente vai cantar sem o playback de fundo. Coloca a última estrofe pra gente. Coloca a última estrofe. Porque fica bonito quando todo mundo está cantando e está cantando junto. Porque aqui nós estamos engrandecendo o nome do nosso Deus. E Deus se agrada do louvor dos seus filhos. Coloca a última estrofe pra gente. A gente espera.
Eu quero brilhar por ti. Aí. Põe essa. Vamos cantar essa parte então, todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Às vezes Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, quase com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém? Amém. E eu tenho certeza que muitos aqui foram luz na vida daqueles que precisaram. Eu tenho certeza que a sua vida falou de Jesus para alguém e que esse continue sendo o nosso objetivo. Pedir ao Senhor, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor através da minha vida. Já pensou alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu vejo Jesus em você. Olha que alegria, olha que coisa tão satisfatória. E nós vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, louvando o nosso Deus, cantando o hino, Teu santo nome. Todo Sei que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó,
agradecemos, ó Deus, por estar hoje na tua casa, por estar no teu templo, para te adorar, para te exaltar, para ter um encontro com o Senhor. Pai querido, durante esta semana o Senhor atendeu as nossas orações. Quando pedimos por segurança, o Senhor nos manteve seguros, Pai querido. Quando pedimos por saúde, o Senhor nos manteve saudáveis e por isso nós agradecemos. Mas, Senhor, aqui nós também pedimos por aqueles que ainda estão numa luta difícil pelas suas vidas, pela sua saúde, pessoas essas que estão no leito de um hospital, pessoas que não podem, Senhor Deus, ter o privilégio que nós estamos tendo hoje de estar na tua casa de oração, e nós pedimos por cada uma delas. Pai querido, se for da tua vontade que elas recebam a cura, mas que elas nunca deixem de sentir o amor e o cuidado que o Senhor tem por elas. Pai querido, abençoe as pessoas que estão estudando a tua palavra, que elas possam tomar a decisão pelo batismo, que elas possam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, por favor, que aquelas pessoas que estejam interessadas pelo estudo e ainda não chegaram a alguém que as ensinasse, por favor, leve teus filhos, leve-nos até elas, Pai querido, para que possamos compartilhar e falar do amor que nos salvou. Senhor Deus, nesta manhã pedimos também pelos dízimos e pelas ofertas, que neste momento de adoração possamos reconhecer que o Senhor está acima de tudo em nossas vidas, Pai querido. Que neste momento possamos reconhecer e ter gratidão pelo sacrifício do Senhor Jesus. Pai querido, nesta manhã nós também pedimos pelo teu mensageiro, por aquele que vai trazer a tua palavra, Senhor Deus. Ele se preparou durante esta semana, ele vem se preparando do dia em que te conheceu para compartilhar a tua palavra. Então use ele, que o Espírito Santo fale através dele, que o Espírito Santo use para que a tua mensagem chegue ao nosso coração. E Senhor Deus, que aqui, nesta manhã, nenhum de nós esteja resistente à tua palavra, nenhum de nós esteja resistente ao teu chamado, que possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe e haja na nossa vida. Senhor Deus, essas bênçãos nós pedimos ao Senhor, não porque há algum merecimento em nós, não porque há qualquer coisa que podemos fazer diante de Ti que nos torne favoráveis ou justificados, mas porque nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, e é no nome dele que te pedimos. Amém. Eu tinha muitos problemas no meu casamento, muitos conflitos, muitas brigas. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Receita para um lar feliz. Desde muito cedo eu sabia que não queria um casamento como o dos meus pais. Apesar de ter sido criada numa família com os valores cristãos, de frequentar a igreja e seguir a tradição religiosa, a realidade na nossa casa não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Eu conheci meu esposo quando eu tinha 15 anos e logo nos casamos aos 21 anos. E então começamos a nossa vida juntos, que no início realmente foi bastante caótica. Eu tinha muitos problemas dentro do meu casamento. Muitos conflitos, muitas brigas. E então eu tomei a decisão de me separar. Porque eu não queria um futuro tão triste para os meus filhos. Nesse momento, recorri a Deus e pedi força e coragem para poder ir embora. Ou, se não, que Ele transformasse a vida do meu marido. O Senhor ouviu minha oração. E logo, um jovem bateu na minha porta, um rapaz brasileiro. E ele me convidou para assistir
a uma série de conferências que seriam muito edificantes para minha família. Mas em uma conversa com o meu marido, eu perguntei para ele: está gostando das reuniões? Ele me respondeu: você quer me mudar à força. Então eu fiquei muito triste com isso e disse para ele: temos que mudar. Temos que mudar pela nossa família, porque temos que ser um exemplo para os nossos filhos. No final da série de conferências, eles nos convidaram a entregar nossas vidas a Deus, através do batismo. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E ele me disse: vá sozinha se quiser ser salva. Mas não demorou muito, e meu marido estava ao meu lado. Fomos batizados há mais de 25 anos. E a partir daquele momento, nossa vida mudou radicalmente. Nos comprometemos com Deus e um com o outro. Meu marido se tornou um homem temente a Deus, fiel e íntegro. Deus fez um milagre na nossa família. Mas nem tudo foi maravilhoso. Pessoalmente, tive muitas lutas, principalmente com o dízimo e o sábado. Houve uma época em que tivemos problemas financeiros e foi preciso hipotecar a nossa casa para conseguir um empréstimo. Só que não conseguimos pagar as prestações. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. E acabamos pegando o dízimo para pagar. E no caminho, conversei com meu marido e disse para ele que ele me havia ensinado os princípios que o que é de Deus não se toca. E então chegamos ao banco e o meu marido decidiu não pagar. E voltamos com o dinheiro de Deus e devolvemos o que é dele. Ainda somos tentados, mas Deus tem sido fiel a nós. Nada nos falta. Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Então, anime-se, renda-se. Nada se compara com a paz de ter seu coração transformado pela presença de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Quanto tempo que a tia não vem aqui, né? Parece que a tia tirou férias, né, da adoração infantil, mas a tia, graças a Deus, está de volta. Bom dia, Belzinho. Feliz sábado. E hoje a nossa historinha tem como tema milagres. E eu trouxe um ajudante todo especial. Vou convidar aqui a Laura, né? Que é minha ajudante de hoje. E ela vai ler o versinho para vocês. E se a igreja quiser acompanhar, está em Jó 5, versículo 9. Ele realiza insondáveis milagres que não pode se contar. Então, a Laura leu aqui, né? Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. E a nossa palavra especial de hoje é milagres. Qual é a nossa palavra? E no final vou perguntar para saber quem é que está ligado na nossa historinha. Cadê? Não colocar? As imagens. Jesus veio aqui nessa terra, né? De uma maneira simples. Ele veio como o quê? Como um bebê. Depois ele cresceu. E ele veio assim de uma maneira extraordinária e milagrosa. E quando Jesus estava aqui nessa terra, ele fez muitos milagres. Quem aqui sabe o que é um milagre? Sabe, Mateus? Quer falar? O que é um milagre? Tipo, ele abençoar uma pessoa. Também. Você sabe, Laura? Um milagre, eu tô doente, mas eu não posso me curar. Aí Deus pode te curar, mas de uma forma diferente. Que legal! Parabéns, Laura. Parabéns, Mateus. Tá certo também. Então, milagre é algo que a natureza humana, que os olhos humanos não podem explicar. Somente através de quem? De Jesus. E Jesus, quando ele veio aqui a essa terra, ele fez diversos milagres. E alguém aqui lembra qual foi um dos milagres que Jesus realizou? Menina que estava doente. Sim, ele curou uma menina, não foi a filha de um capitão que estava doente. Ele salvou o homem da lepra. Ele curou um leproso. E você lembra, Benjamin? Um milagre que Jesus realizou quando esteve aqui na terra? Valentina, lembra? Olha, um dos primeiros. Ele curou o cego, Bartimeu. E o que foi mais que ele fez? Ele transformou o quê? Água em vinho no casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus aqui na terra. E hoje, Jesus ele ainda faz muitos milagres. Só que o que é que acontece com a gente? A gente está tão acostumado com os milagres que Jesus faz, que a gente às vezes não dá valor. Às vezes a gente está dodói e a gente ora, como a Laura contou lá na classe, né? Outro dia que ela estava doente e ela orou, Jesus curou ela, tá certo? Vem cá, Dudinha, me ajudar, vem cá. Vem cá ajudar a ti. Parei e ele parou.
Isso, o pezinho da Laura estava doente e ela orou e Jesus curou. Quando a gente está na piscina e às vezes a gente vai para uma parte mais funda e daqui a pouco você recebe aquele impulso e você sai daquela parte funda, evitando você se afogar. Isso é ou não é um milagre? Isso é um milagre. Quando a gente vai atravessar a rua, né, sem olhar o sinal e vem um carro e passa direto e alguém puxa você para trás, a mamãe, o papai ou a pessoa que estava com você, isso é um milagre. Só que e a gente todos os dias a gente recebe inúmeros milagres. O bebê ele tinha caído dentro da piscina. Aí a mãe ela foi olhar depois de um tempo depois. Aí ele foi pro hospital. Quer dizer, ele não tava nem vivo mais. Só que aí a mãe ela foi fora do hospital e começou a orar muito pedindo a Jesus que ele pudesse voltar à vida, porque ela não tinha conseguido salvar ele. Aí depois ela escutou um choro de um bebê e ela descobriu que era o menino que tinha morrido. E Jesus realizou o quê? Menino. Milagre. E assim aqui a gente está tendo, viu, igreja? Vários testemunhos de vários milagres que às vezes a gente não dá valor, mas que Deus, às vezes a gente está andando de bicicleta, ó, e aí a gente vai cair ou cai e não acontece nada. E isso aí é um milagre, né? E Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele fazia diversos milagres. Só que, assim, muitos milagres que ele fazia, ele pedia para as pessoas ficarem, ó, não contar. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus não queria que as pessoas se aproximassem dele por interesse, só para que ele realizasse os milagres. E os milagres acontecem na nossa vida quando a gente se arrepende dos nossos pecados verdadeiramente, pede perdão a Deus, e aí Deus vai lá e realiza aquele milagre, tá certo? Oi, meu amor. Sabia que tinha um velhinho que ele ia atravessar a rua? Tinha um velhinho que ele ia atravessar a rua. Só que aí, quando um caminhão ia atropelar ele, parecia que tinha uma barreira. Então, ou seja, Deus mandou um anjo para salvar ele. Isso. Só que... Oi, meu amor. Quando eu era bebê, eu fui na piscina funda e eu não morri. Isso mesmo, Jesus realizou um milagre. Amém, igreja? Amém. E assim, Deus, ao longo das nossas vidas, ele vai realizando milagres. Quem aqui recebeu um milagre hoje? Quem aqui recebeu um milagre, igreja? Todos recebemos o milagre da vida. Porque hoje muitas pessoas dormiram, deitaram ontem e não acordaram. E todos que estão aqui hoje acordaram, estão aqui na casa de Deus, adorando a Ele. Que um dia a minha mãe foi atropelada com um motoqueiro. E Jesus livrou ela, não foi? Ela quase morreu. Vocês estão vendo, igreja, como as crianças estão testemunhando dos milagres que elas recebem, né, e que elas presenciam. Isso aí a gente tem que aprender, né? Que todos os dias Jesus ele realiza milagres em nossas vidas, mas que o verdadeiro milagre que vai acontecer um dia é a gente estar com quem? Com Jesus no céu, onde não vai ter mais morte, nem mais dor, nem mais doença, nem feridas e nada de ruim. Então, que Papai do Céu nos ajude, né, a reconhecer cada dia os milagres que Ele tem feito em nossas vidas e que a gente saiba agradecer cada milagre que Ele nos proporciona. A gente pode escutar ele, certo? Escuta de uma maneira diferente. A gente não escuta ele pela voz, mas às vezes o vento pode estar passando como uma resposta. Exatamente, Laura. Então, eu quero um voluntário para orar. Elana quer orar? Não, eu quero falar. A Elana quer testemunhar mais um milagre. Que eu tava tomando banho, eu tava de joelho. Aí eu ralei meu pé lá no ralo. Aí e o meu joelho começou a sangrar e tava doendo muito. Ainda bem que meus pais estavam cuidando e me levou no hospital. Isso, e Elana recebeu mais um Milagre. Isso mesmo. Então, quem quer orar? Quer orar, Elana? Você está aqui, perto da tia. Quer, Benjamin? Então, a Valentina vai orar? Vem cá.
Então, vamos lá. Posição, né? 1, 2, 3. Posição para a oração. Fecha o olhinho. Papai do céu, Papai do céu, obrigada obrigada pelo milagre da vida pelo milagre da vida e por todas as pessoas e por todas as que pessoas estão aqui hoje que estão aqui hoje para te adorar. para te adorar. Nos ajuda Nos ajuda a reconhecer a e reconhecer agradecer e agradecer o milagre o milagre da vida. da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Cristo me ama, a oração ouviu. Amém. E qual é a palavra especial de hoje? Eu não ouvi. Qual é a Isso aí. Oi? Não, ninguém precisa mais ler, não. Vamos sentar junto do papai e da mamãe para ouvir a história dos adultos? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. E agora, preparando o nosso coração para receber a palavra, convido os irmãos a se colocarem de pé. Mais uma vez, vamos cantar a Deus. Pois tu és Deus, só tu és santo. Eu louvarei, eu exaltarei, pois tu és Deus, só tu és santo. Eu exaltarei, eu me prostrarei, pois tu és Deus, só tu és santo. Eu me prostrarei, eu exaltarei, eu louvarei. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial de estar na tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, nesta manhã, nos conduziu à tua casa de oração, para juntos nós prestar um culto ao Senhor. Que nós possamos estar aqui, ó Deus, com espírito de adoração, para adorar unicamente a Ti. Nos abençoe nesse momento, a tua palavra será aberta, Senhor, que o Espírito Santo fale através de mim. São bênçãos que nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Feliz sábado. Queridos, vou trazer uma boa notícia para você.
uma boa notícia. O céu está feliz com você. O céu está em festa porque você está aqui. Se sinta abraçado por Deus, se sinta abraçado por Jesus, se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Queridos, vamos falar sobre a volta de Cristo. Aí você pode pensar, mas falar da volta de Jesus, eu já sei que ele vai voltar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós também sabemos que o sábado, toda semana tem um sábado, sim ou não? E o que foi que Deus falou? Lembra do dia de sábado, ou seja, então olha só, era para nós lembrar sempre da volta de Cristo. Esse é o ponto mais importante da igreja adventista, é a volta de Jesus. Eu não estou aqui na igreja por outra causa. Eu estou aqui porque Jesus vai voltar para me levar para morar com ele na eternidade. Por isso que eu estou aqui. A igreja adventista, ela tem feito pesquisa, trazido informações para nós, né? Tem homens que estudam bastante, sabe, se aprofundam e trazem informações para nós. Segundo a igreja adventista, eles têm 2.500 profecias na Bíblia. Mas eu achei um ponto aqui mais preciso, que é 1.817 profecias. São 1.239 no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. Cerca de 80% a 85% dessas profecias já se cumpriram. De 80% a 85% já se cumpriram. No Novo Testamento tem uma profecia, que ela também é uma promessa, que ainda não se cumpriu, que é a volta de Jesus, que está lá em João capítulo 14, o verso 1, que nós sabemos de cor, mas se você não sabe, você quiser abrir, você pode abrir, que eu vou recitar ela para você. João 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu preparar o lugar, eu vou voltar. E vou levar você para morar comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Queridos, agora eu faço uma pergunta: por que Jesus vai voltar? Porque pessoas pregam por aí, falando que o arrebatamento é secreto. Outros pregam dizendo que quando a pessoa morre, já vai diretamente para o céu. Então não era necessário Jesus voltar se fosse assim. Ora, se eu morro e já vou direto para o céu, Jesus ia fazer o que aqui nessa terra? Se o arrebatamento será secreto, o que é que Jesus vem fazer aqui nessa terra? Queridos, Apocalipse capítulo 7, aí eu peço para que você abra sua Bíblia, Apocalipse 7, verso 1, capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7, diz assim, vou esperar só um pouquinho para você achar. 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. A volta de Jesus era literal. Ela é visível e ela é audível. Então não tem essa de negócio de arrebatamento secreto e quando você morre já vai para o céu. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, se nós lemos ali 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, Paulo está falando da ressurreição. E Paulo dizia o seguinte, que os mortos vão ressuscitar e nós, os vivos, o que é que Paulo quer dizer? Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paulo estava contando que Jesus ia voltar nos seus dias. E quando ele falou nós aos vivos, ele falou nós, os vivos, ele falou a igreja. Nós, a igreja. Jesus vai voltar nos nossos dias. Essa era a ideia de Paulo. Mas Paulo já morreu tem quase 2.000 anos. Jesus voltou para Paulo. Não voltou para buscar a sua igreja no contexto geral. Só que Apocalipse, eu vou pedir para você ler também Apocalipse capítulo 3, verso 11. 3 e o verso 11. Apocalipse 3, versículo 11. Essa profecia é para nós. Essa é para nós hoje. Olha o que diz. Venho sem
demora. Conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora. Apocalipse foi escrito para a igreja dos últimos dias, para nossos tempos hoje. Então, para mim e para você, não tem mais demora. O que é que eu tenho que fazer? Me preparar. Porque Jesus está voltando. Ele falou, eu venho sem demora. Ele disse o seguinte, conserve o que você tem. O que é conservar o que você tem? O que significa isso? Não faça em vão a graça que Deus te concedeu. Não leve em vão, queridos. Porque Deus te concedeu a graça. Deus te concedeu a vida eterna. Não leve isso em vão. Sabe, eu até brinquei hoje na classe de manhã ali, né? Quando tinha pouquinhas pessoas, eu falei assim, acho que os irmãos esqueceram que hoje é sábado. Né? Porque muitas vezes nós esquecemos que hoje é sábado. Ficamos em casa à toa. Sabe, venha para a igreja, queridos. Venha se preparar, venha buscar poder para você vencer as tentações. Jesus está voltando, Ele quer levar você para morar com Ele na eternidade. Só que nós somos vacilão, nós vacilamos muitas vezes. Nós pensamos que isso não vai acontecer. Sabe, porque imagina, essa promessa que Jesus fez há cerca de 2000 anos atrás, Ele não voltou até hoje. Mas lembre de uma coisa, a promessa de Deus não é a nossa promessa. Quando Deus promete, Ele vai cumprir, não importa o tempo que vai passar, Ele vai cumprir. E Jesus está voltando, sabe? E nós precisamos de ter isso em nossa mente, em nosso coração. Jesus vai vir buscar uma igreja, sabe? Uma igreja aprovada, uma igreja que no meio das dificuldades confiava unicamente em Jesus. Que muitas vezes nós precisamos de ter uma confiança 100% em Jesus. Sabe? Nós vamos ter aflição nesse mundo. Nós vamos ter aflições. Nós estudamos essa semana a lição falando o quê? Sobre tribulações. Quem aqui nunca passou por uma tribulação? Mas você hoje está aqui. Eu já passei por muita tribulação e estou passando por outras tribulações, mas eu creio que Deus está me conduzindo. Assim como Ele está conduzindo você. Sabe? Então nós precisamos de ter isso em nossa mente. A promessa de Deus, queridos, ela tarda, mas não falha. Ela tarda, mas não falha. Sabe? Então tenha disposição, tenha disposição. Outro conselho, eu já tinha lido esse aqui, ó, é você não tomar a palavra de Deus em vão. Não é tomar a palavra de Deus em vão, sabe? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós temos que ter isso em nossa mente o tempo todo. Nós vivemos em tempos difíceis. Mas coisas piores vão acontecer. Coisas piores vão acontecer. E você precisa de estar firme em Jesus. Firme em Jesus. Como se preparar para o encontro com o Senhor Jesus? E aqui tem alguns pontos interessantes que eu marquei aqui. O primeiro ponto está em Apocalipse capítulo 2 e o verso 5. Capítulo 2, verso 5. O que é que eu tenho que fazer para me preparar para a volta de Jesus? Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Arrepende-te. E volta a praticar a prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei o seu lugar e o teu candeeiro. Caso não se arrependa, qual é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? É me arrepender. Não é porque eu estou na igreja que eu não peco. Nós pecamos. O pastor diz assim, nós somos pecadores o tempo todo, e é verdade. Nós somos pecadores o tempo todo. Mas qual é o ponto que nós temos que fazer? Se arrepender, queridos. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem arrependimento, olha aqui para mim, ó, sem arrependimento ninguém vai entrar no céu. Ninguém. Sem arrependimento ninguém vai entrar no céu. Entenda isso. Temos que se arrepender das coisas que nós praticamos. Sabe? Você vinha para a igreja hoje, vamos supor, dirigindo seu carro e alguém te fechou e você xingou aquela pessoa. Isso é normal acontecer. Mas se arrependa porque você xingou ela. Peça perdão a Deus. Sabe?
Alguém olhou feio para você e você já ficou já bravinho, não é? Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Não importa o tamanho do constrangimento que você teve, mas você tem que pedir perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Outro ponto importante: guardar a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, verso 11. O que é que eu vou fazer? Guardar a palavra de Deus no meu coração para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então nós temos que guardar a palavra. Então são pontos que nós temos que fazer isso para quê? Para se preparar para a volta de Jesus. Qual é o outro ponto? Guardar os mandamentos de Deus. E especialmente o sábado do Senhor. Lembre que o sábado não é da igreja adventista e nem é seu. O sábado é do Senhor. E você precisa de guardar o dia do Senhor. Para se preparar, queridos. Isso não quer dizer que eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Não. Eu sou salvo porque eu creio na graça do Senhor Jesus. Mas é necessário que eu guarde o sábado. Porque Jesus falou o seguinte: se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Se eu amo a Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos. É uma prova de amor de mim para com Deus. Quando Adão pecou, quando Deus criou o casal e colocou ali no jardim do Éden, qual era a prova de amor deles para com Deus? Não comer daquele fruto. Se eles não tivessem comido daqueles frutos, eles eram eternos até hoje. Mas comeram do fruto, pecaram e trouxeram o pecado para esse mundo, e estamos nós aqui. Nesse mundo cheio de pecado, e nós também somos pecadores. Mas nós precisamos de reconhecer, chamar o pecado pelo nome, sabe? Reconhecer que nós precisamos da graça de Cristo. Precisamos de reconhecer isso. Outro ponto, e esse é muito importante para mim e para você. Não quero dizer que os outros não é, os outros são, mas esse é muito importante. Mateus 24, 14. Pregar o Evangelho. Precisamos de pregar o Evangelho. Mateus 24, 14. Muitas vezes eu peço: Jesus, o Senhor tem que voltar para dar um basta nesse mundo, que esse mundo está terrível. Mas como é que ele vai voltar se eu não estou pregando o Evangelho? Como é que ele vai voltar se eu não estou fazendo a minha parte? Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é pregar o Evangelho. Mateus 24, 14 é muito claro que nós temos que pregar o Evangelho para que ele volte. Entende? E como é que você prega o Evangelho? Você vai no meio das ruas aí pregando para todo mundo? Não, queridos. Hoje você tem redes sociais. Você pode mandar texto bíblico, sabe? Mandar mensagem, vai pregando para as pessoas dessa forma. Entende? Hoje Deus colocou muitas ferramentas nas nossas mãos para nós trabalhar na causa de Deus. Precisamos de fazer isso. Entende? E quando Jesus voltar, algumas coisas maravilhosas vão acontecer. Por exemplo, quando Jesus voltar, vai ser coisas, tem coisas que vai ser maravilhosas, tem coisas que não vai ser. Por quê? Para quem está esperando Jesus, vai ser bênção, vai ser maravilhas. Mas para quem não está esperando Jesus, vai ser terrível, vai ser difícil. Se nós lemos Joel capítulo 2, lá fala que vai ser escuridão, sabe? Vai ser tempos difíceis, complicados. A irmã Eloate diz que no meio daquela escuridão vai aparecer uma nuvem branca do tamanho da palma da mão de um homem. E essa nuvem ela vai se estendendo, e daqui a pouco, quando você olhar, você vai ver o céu todo branco. Anjos. E no meio desses anjos, Cristo Jesus vai buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. Sabe, queridos? E aí algumas coisas irão acontecer para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Primeiro ponto. Jesus vai voltar para nos levar para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Se Adão e Eva tivessem obedecido à voz do Senhor, eles nunca teriam saído do céu. Nunca teriam saído da eternidade. Nunca. E Jesus quer nos levar nós de volta para esse lugar. Ele quer nos devolver à eternidade. Isso só depende de mim e de você. Isso não depende mais de Jesus, porque ele já fez a parte dele. Ele já fez a parte dele. A eternidade está reservada para nós. Mas depende de mim e de você.
De mim e de você. Entende? Mateus 24, 30 e 31 diz o seguinte, que Jesus vai vir nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória e com seus anjos, para buscar aqueles que entregaram a vida a Jesus. E eu e você, nesta manhã, se você não entregou a sua vida até esse momento, esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento, queridos. Sabe? Jesus está pronto a te perdoar. Está pronto a te aceitar. Jesus está pronto a andar com você lado a lado. Quando eu leio Gênesis capítulo 6 e o verso 9, eu fico impressionante com aquele verso. Noé no meio daquela multidão toda ali, no meio de toda aquela multidão. Noé era um homem íntegro, reto, e tem um ponto ali que me chama muita atenção. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Vou te fazer uma pergunta. Você tem andado com Deus? Você tem andado com Deus, queridos? E aí o dilúvio veio. Quem não andava com Deus pereceu. Quem andava com Deus se salvou. Olha só como isso é interessante. Quem não andava com Deus pereceu. Noé e a sua família andavam com Deus e se salvou. Se você nessa manhã anda com Deus, você vai se salvar. Você vai ser salvo. Mas você precisa de andar com Deus. E como é que eu ando com Deus? Através da comunhão com Ele. Através da oração. Através do louvor e principalmente através da sua palavra. É assim que nós andamos com Deus. Através da palavra. Outro ponto importante. Jesus também vai devolver os nossos entes queridos que a morte o levou. As pessoas que desceram à sepultura. Aquelas pessoas que você amava, que você tem saudade. Que você não consegue mais ver essas pessoas. Jesus vai devolver ela para você. Vai devolver ela para você. E tem mais uma. Vai devolver ela em perfeitas condições. Perfeita. Vai devolver ela sem doença. Sabe? Com a pele que nem a pele de um bebê. Imagina isso, queridos. Jesus vai devolver elas para você. Sabe? Eu sei que você tem saudade daqueles entes queridos que você perdeu. Você tem saudade. Mas essa saudade Jesus vai te devolver para que você não tenha mais saudade disso. Sabe? Então Deus, queridos, Ele está ansioso. Ansioso. Ansiedade é pecado, mas Deus está ansioso pelo lado do bem, pelo lado bom. E qual é a ansiedade de Deus? De olhar para Jesus e falar, filho, vai buscar a igreja de Vila Joaniza. Essa é a ansiedade de Deus. Vai buscar a igreja de Vila Joaniza. Mas para isso, queridos, eu e você precisamos de fazer um concerto com Deus. Um concerto com Deus. Sabe? Consertar a nossa vida. Eu sei que o ano, quando acaba, e vai iniciar outro, nós fazemos muitas promessas. Esse ano eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor marido. Eu quero ser melhor membro de igreja, sabe? Eu quero tratar melhor meu irmão. E no primeiro dia até consegue, daqui a pouco está relaxado de novo. Não é para ser assim. Faça o conserto com Deus. Sabe? Só Deus pode consertar nós. Só Deus. Só Deus pode consertar nós. Mas nós temos que fazer esse conserto com Ele. Entende? E outro ponto importante. Jesus também vai nos presentear com a eternidade. Jesus vai nos dar um presente, querido. Assim, quando Deus criou o universo, Deus não precisava nem de fazer mais um jardim e colocar o casal, porque já estava tudo perfeito. Mas Deus mesmo assim presenteou o casal com o jardim do Éden. Presenteou aquele casal. Deus também quer presentear eu e você com a eternidade. Ele quer nos dar esse presente. E ele fala, a Bíblia diz que ele colocou em nosso coração o desejo da eternidade. Então nós temos que aceitar esse presente de Deus. É de graça, queridos. Você não vai pagar nada por isso, é de graça. O sacrifício de Jesus por você é de graça. Sabe? É de graça. Para mim, para você é de graça. Para ele custou a vida dele, mas para nós é de graça, é só aceitar. E muitas vezes nós não queremos aceitar o presente de Jesus. Não queremos. Ah, guardar sábado? Imagina.
O sábado é o dia mais lucrativo. Eu vou guardar sábado para quê? Vou para a igreja dia de sábado, imagina, eu vou estar um frio desse, eu vou estar debaixo do meu cobertor. Nós não queremos fazer sacrifício. Não queremos. Nós queremos tudo de mão beijada. E não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Se você quer se alimentar fisicamente, você tem que sair todo dia de manhã cedo de sua casa para ir trabalhar. E não vai não para ver que você vai comer alguma coisa. Não vai não para ver, e vai no dia 5 lá no banco lá e vê que tem alguma coisa para você. Vai estar no vermelho. Você tem que ter esforço, tem que se esforçar. Nós temos que se esforçar. Você acha que para herdar a eternidade é diferente? Nós temos que se esforçar. Sacrifício. É um sacrifício. Sabe? Você tem que largar muitas bagagens de lado. Muitas bagagens. Aquilo que atrapalha de você ter uma comunhão com Deus, você tem que largar de lado. Deixar para trás. Você viu a história da lição dessa semana? A irmã Eloide teve um sonho subindo uma escada. E aquela escada era muito íngreme, era muito em pé. E pessoas começaram a cair. E o anjo falou, não olha para trás. E ela chegou lá em cima. Não. Só que antes disso, o anjo falou assim, ó, junta as suas coisas e me acompanha, se você quer ver Jesus. E ela juntou as coisas dela na visão e subiu. Só que quando ela chegou no último degrau, que ela chegou na porta, o anjo falou assim, ó, larga as coisas que você trouxe, deixa isso de lado, porque aqui não vai precisar disso não. E ela largou. Muitas vezes nós temos que largar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos afasta de Deus. Sabe? Nós temos que largar os pecados acariciados. Pecadinho desse tamanhozinho assim, você fala, isso aí Deus não vai levar em conta. Vai sim, vai sim. Temos que fazer isso. Quer morar no céu? Vou fazer uma pergunta para você. Ó. Você quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu? Todos nós. Ó, mas isso acontece, não acontece. Isso não vai acontecer. Precisamos de alimentar-se de Jesus, que é o pão da vida. E através da sua palavra, nós temos que se alimentar de Jesus, que é o pão da vida. Cláudio pregou na quarta-feira, ele falou bem sobre isso. Nós temos que se alimentar de Jesus. Se você quer ter vida, se alimenta de Jesus. Como é que eu me alimento de Jesus? Através da palavra. Você tem lido a palavra só na igreja? Eu fui de uma determinada igreja, fiquei lá quase 8 anos, eu não vou falar nome, mas eu só li a Bíblia no dia de culto. Ou seja, eu li a Bíblia no domingo, na terça e na quinta-feira. E porque o homem lá falava assim, ó, abre a Bíblia em tal livro. Aí abria junto com ele e eu lia lá. Eu nem lia, acompanhava ele lendo. Sabe, isso está errado. Nós precisamos de ter nosso contato com Deus nas nossas casas, no nosso trabalho. Hoje em dia é muito fácil você ter uma Bíblia, você tem no celular. Você tem ela no celular, dá para você ter um tempinho ali, você lê alguns versos. Mas nós somos preguiçosos. Somos preguiçosos. Queremos tudo fácil. Hoje em dia está tão fácil que tem Bíblia até em áudio, você não precisa nem de você ler. A pessoa lê para você. Mas mesmo assim, nós não lemos. Mas quer entrar no céu. Que céu que vai entrar, queridos? Que céu? Desse jeito. Cadê o contato com Deus? Cadê a comunhão com Deus? Cadê o compromisso com Jesus? Cadê a busca pelo Espírito Santo? Onde está? Precisamos de ter isso em nossas vidas. Se eu quero entrar no céu, eu tenho que ter sacrifício. Tem que fazer sacrifício. Sabe? Não pense que você vai ficar em sua casa deitado lá na sua cama, na sua rede, e quando for no dia 5, Deus vai pagar as suas contas. Não vai. Não vai. Se esforça. Corre atrás. Busca o Senhor. Enquanto Ele está perto. Não desista do Senhor. Não desista. O Senhor está voltando. Sabe que Ele está voltando. Para Paulo falou assim, ó, nós os vivos,
Seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitou e vamos se encontrar com o Senhor nas nuvens. Paulo falou isso. Paulo morreu em Cristo. É meu apóstolo predileto. Paulo é o meu apóstolo predileto. Morreu em Cristo. Mas Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. E Apocalipse que nós lemos fala, venho sem demora. Esse verso é para mim e para você. Venho sem demora. Para nós não tem mais demora. Qualquer hora, qualquer dia, Jesus vai raiar nas nuvens do céu para nos buscar. E quando ele vir, eu e você necessitamos de estar preparados. Senão vai se cumprir Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15. Você vai correr da presença dele e pedir para que as rochas, para que as montanhas caem sobre você. E não é isso que nós queremos. Nós queremos correr para ele e falar, esse é o Deus que nós esperamos. E não correr dele, mas correr para ele. Vai ter 2 grupos. 2 grupos divididos em 4. Como assim? Vai ter um grupo de salvos mortos e um grupo de salvos vivos. E vai ter outro grupo de perdidos mortos e perdidos vivos. Esses 2 grupos. Esses grupos, no qual dele que você quer estar? Qual dele que você quer fazer parte? Eu quero fazer parte do grupo que está salvo. Mas para mim fazer parte do grupo que está salvo, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da bondade do Senhor. Eu preciso de viver dia a dia andando com Jesus. Eu preciso de estar constantemente, todos os dias, estudando a sua palavra, buscando os seus conselhos. Sabe, queridos, os conselhos de Deus são maravilhosos. Sabe? Tem pessoas, eu não sei que você já escutou esse ditado. Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Já escutou isso, né? Queridos, os conselhos de Deus são maravilhosos. São extraordinários. Os conselhos de Deus é para o meu e para o teu bem. Deus nunca vai te dar um conselho para atrasar a tua vida, nunca. Deus sempre vai dar conselho para que você se aproxime mais dele. E se você quer entrar na eternidade, você tem que buscar os conselhos de Deus, para que você possa estar juntinho dele, queridos. Sabe, a Bíblia diz que nós vamos andar em rua de ouro. Queridos, andar em rua de ouro não vai fazer nenhuma diferença para nós. Sabe? Não vai fazer nenhuma diferença. Eu quero andar com Jesus. Não importa se é rua de ouro, se é de terra, se é de asfalto, não importa. Eu quero andar com Jesus. Lá na eternidade, eu quero andar com ele. Sabe? Então, olha só. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque. Sabe? Quando for naquele grande dia, ele vai olhar para você e vai falar, vinde bendito do meu Pai. Recebei por herança o reino que foi dado para você. Uma herança, querido, nós somos herdeiros do céu. A nossa pátria não é nesse mundinho aqui. Esse mundinho aqui sem graça, sabe? Porque perdeu a graça, esse mundinho. Você não pode ver, você não vê mais notícias boas. Só notícias terríveis, tragédias. É só que nós vê. Você acha que esse mundo tá bom para você? Você acha? Sabe? Aqui em São Paulo, principalmente nessas cidades grandes, você depende de dinheiro, de tudo. Se você quer comprar uma bala, você tem que ter dinheiro. Você acha que isso está bom para você? Você acha que está bom? Você vai no açougue, paga R$60 no quilo de carne. Está bom para você? É esse mundo que você quer viver? Deus tem coisa melhor para mim e para você. E Ele diz, coisa que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, são o que Deus tem preparado para mim e para você. E nós precisamos
disso. Precisamos dessas coisas. Entende? Precisamos dessas coisas. Que Deus abençoe você. Que Deus ilumine você. Que você, naquele grande dia, possa fazer parte daquele grande número que João viu de vestes brancas e palmas nas mãos. Faça por onde, queridos? Faça por onde? Faça por onde? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas com Jesus se torna mais fácil. Imagina só, se você não tiver com Jesus, você vai passar por dificuldades, problemas e lutas. Se você tiver com Jesus, você também vai passar pelas mesmas coisas, mas Jesus está com você. Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai te aconselhar como você resolver as suas situações. Sem Jesus não tem como Ele nos orientar. E cada vez nós vamos se enrolar cada vez mais. Então Jesus, Ele falou para mim e para você, que Ele falou para mim e para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso passaporte para a eternidade. Se você não tiver Jesus, você perdeu a eternidade. Pense nisso, pense nisso. Que Deus abençoe você. E eu quero somente reforçar o convite dos casais. Nesse momento, os casais. Quem estiver namorando também pode, tá? Namorando. Quem estiver namorando também pode participar do jantar. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos se colocar em pé e vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez o maior sacrifício por nós. E que nós não possamos levar esse sacrifício teu em vão, Senhor. Que nós possamos levar isso a sério. Porque o Senhor é sério. O Senhor é verdadeiro. E o Senhor também deseja que nós também sejamos verdadeiros. Que o Senhor venha abençoar, Deus, cada lar aqui nessa manhã representado. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, possam se comprometer com a tua vontade e com o teu querer. Que o Senhor venha nos ajudar de uma maneira toda especial. Abençoa os que estão no leito de dor, aqueles que estão enfrentando lutas. Que o Senhor possa estar ao lado deles, confortando-os e conduzindo. Nós vamos sair agora para nossas casas. Que o Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor leve nós em paz e em segurança debaixo das tuas mãos poderosas. E que o Senhor venha cuidar de cada um de nós durante o resto das nossas vidas, Senhor. E quando for naquele grande dia, nós possamos olhar para ti e falar, esse é o Deus que os aguardávamos. Ó Deus, que a tua promessa não venha a ser em vão nas nossas vidas. Porque o Senhor tarda, mas não falha. E que o Senhor prometeu que vai voltar, o Senhor vai. Independente que eu esteja preparado ou não, o Senhor vai voltar. Mas eu quero estar preparado porque eu quero morar contigo na eternidade. Eu quero viver contigo para todo sempre. Eu creio que a tua igreja também quer viver com o Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine. Perdoa nossos pecados, que são muitos. Mas o Senhor tem o poder de nos purificar. E que o Senhor nos ajude a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Nos dê sabedoria dos altos céus. Nos dê força. Nos dê compreensão. E o mais importante, que nós possamos ter comunhão contigo todos os dias através da leitura da tua palavra. Nos ajude, nos ilumine. Não há mérito nenhum em nós, mas é no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hey.